Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Senhor, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos para esse estudo, que essas palavras ditas possam estar entrando em nossas mentes, em nossos corações, que a gente consiga, uma, duas, três, quantas forem, colocar realmente dentro do nosso coração e tentar colocar na prática, porque só nós temos a ganhar com isso, com o aprendizado e o trabalho. É isso que a espiritualidade espera de nós, que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende de bom. Que assim seja. O trabalho de hoje, conforme eu havia dito, nós vamos estar trabalhando a linha da cura. Né? Essa cura não é só a cura do corpo, a cura física, também a cura espiritual, com a misericórdia de nosso Pai Maior, e se for realmente, né, de cada um, do merecimento de cada um, porque não basta a gente querer, a gente tem que ter esse merecimento também. Então, a princípio, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a autocura, para a gente poder estar, assim, dando esse entendimento para os trabalhos que vão ser feitos aqui através do povo do Oriente hoje, tá? Da linha do Oriente, linha essa comandada por Xangô ou São João Batista, tá? Que vai estar nos mandando essas energias para a gente poder estar trabalhando junto a eles, tá bom? Juntos, então, a gente vai estar lendo e a gente vai estar interpretando um pouquinho o que ele quer dizer para todos nós, tá? Então, o texto aqui diz sobre a autocura. Tu que estás lendo, pode curar a ti mesmo e aos teus semelhantes pelo poder sem limites da palavra falada e escrita. Ele pode ser um catalisador de forças que até então desconheces. Esse dom divino que o teu coração guarda, acionando-o pela mente. Então, o que acontece aqui? No final, ele está usando aqui a mente, né? Que as palavras ditas ou escritas de alguma forma, elas sempre estão vinculadas muitas vezes pelo nosso campo mental, tá? E o campo mental está muito relacionado também muitas vezes com a nossa moral. O que é a moral? Aquilo que é certo, aquilo que é errado. Muitas vezes, quando dentro da doutrina espírita a gente aprende assim, que fora da caridade não há salvação. E a caridade ela pode ser feita de várias formas, de qualquer forma. Até mesmo um enfermo, doente, deitado na cama, ele pode praticar esse ato de caridade, demonstrando a sua resignação, a sua humildade, suportando as próprias dores, porque isso gera de exemplo, serve como exemplo para outras pessoas também, né? Então, vendo aqui que em questão da cura, podes curar a ti mesmo e aos teus semelhantes pelo poder sem limite da palavra falada e escrita, né? Então, analisando assim, o que é que remanda de nós? O que a gente pode falar? O que a gente pode escrever? Então, entendendo que esses dois meios aqui poderiam ser meios ou faculdades neutras, não é verdade? Assim como se diz assim, falar todo mundo fala, escrever todo mundo também escreve. Agora, o que falar, o que escrever vai depender do quê? Não do papel e nem da caneta. Vai depender daquilo que nós trazemos no coração, não é verdade? Porque, imagina, por exemplo, que nós estávamos citando alguns exemplos lá embaixo, né? Se a gente tem uma mente muito maliciosa, de que forma a gente pode escrever uma carta para uma pessoa? Com certeza vai ter malícia ali, né? E assim como nós temos a visão da malícia, a gente vê malícia em tudo, né? Então, você já viu quando a pessoa ela é desconfiada? Não precisa acontecer nada. Somente pelo fato dela ter a desconfiança, a insegurança, o egoísmo dentro dela, ela já começa a refletir na outra pessoa aquilo que ela é. Né? Não é assim com a pessoa ciumenta? Ela acha que as pessoas estão traindo ela, que ela está sendo traída, apesar de que ninguém está fazendo nada.
Então, a perturbação está dentro de cada um de nós. E isso é guardado onde? Pela própria mente. Então, aquilo que nós falamos ou aquilo que nós estamos escrevendo está muito relacionado pelo nosso caráter, pela nossa moral, pela prática do bem que todos nós temos, né? Então, ele pode ser um catalisador de forças que até então desconheces. Esse dom divino que o teu coração guarda acionando pela mente. Vejamos, por exemplo, hoje eu estava conversando um pouco com a Cleusa de manhã cedo, e a gente analisando assim, sobre a questão do poder da mente. É através da própria mente, através do pensamento que a gente entra em comunhão com Deus, né? Através da oração, nós podemos proferir, emanando um sentimento a relação a outra pessoa, rogando a intercessão dos bons espíritos por alguém, por um familiar, por um ente querido. Então, quer dizer, é através do pensamento, é através da nossa mente, que isso vai servir como um canal para a gente se ligar, né? Então, quanto maior a nossa moral, quanto maior o nosso empenho no bem, quanto maior a nossa predisposição na boa vontade, é que realmente encontramos essa força, o fluido necessário para que esse bem alcance o outro, o nosso próximo, tá? Então, Deus permitirá que os seus anjos, que os espíritos sejam, então, os emissários, para que isso alcance as pessoas. Mas do contrário também, né? O que a gente entende? Se ele é o órgão responsável, né? Imagine se a gente começar a pensar mal de uma pessoa. A gente pode fazer uma oração em favor de alguém, mas eu posso pensar mal de alguém também. Que na mesma forma terá uma mesma força quanto maior maldade nós tivermos no nosso coração. E isso, da mesma forma, é uma irradiação. Então, eu posso irradiar o bem, como posso irradiar também o mal. Então, da mesma forma que eu posso emanar, eu também posso receber. Se eu sou emissor, eu também posso ser receptor. Não é verdade? Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente planta, uma hora a gente também vai colher. Pode... você já está afim. Na esquina, porque é algo que a gente está mandando de energia negativa. Então, os trabalhos não são só esses que a gente vê, são esses trabalhos mentais que pairam, que são os mais pesados, mais densos. Ninguém foi lá na esquina colocar, mas estão pensando, estão emanando isso, né? Em cima de uma casa, de um bairro, de uma cidade. Imagina quantos pensamentos em cima de um bairro, né? De energias negativas. E o quanto de bem, de energias positivas, a espiritualidade tem que trabalhar para poder estar quebrando isso, né? Limpando a atmosfera, né? Assim? Então, é isso, né? Que através da própria mente é que realmente executamos muitas vezes os atos. Porque eu não posso fazer o mal para ela se não tiver primeiro o pensamento. Qualquer bem ou qualquer mal, ela surge primeiramente do pensamento. Então, a gente precisa do pensamento. E isso nós não somos guiados, né? Segundo o Livro dos Espíritos, está lá mostrando que nós somos submissos. Então, quer dizer, eu posso ser um espírito e eu posso soprar no ouvido dela qualquer coisa. Assim como nós temos uma influência das pessoas que trabalham ao nosso redor, que vivem conosco. Às vezes são pessoas até negativas. Mas aí cabe a você aceitar ou não aquilo que elas estão dizendo. A gente não pode impedir que elas falem, mas a gente pode não concordar com os pensamentos delas. E se a gente pega as opiniões delas, nós não vivemos a nossa opinião. Estamos vivendo a opinião do outro. Então nós estamos trazendo para nós aquilo que não é nosso, sim aquilo que é do outro, né? Então isso acontece muito na nossa vida. Muito, né? Então a gente vê, por exemplo, quando eu vou comprar uma roupa, quando eu vou vestir uma roupa, eu vou vestir essa roupa por quê? Porque essa roupa ela é bom para mim ou porque ela é bonita para o outro? A gente questiona um pouco sobre isso. Às vezes, né? Esse carro é bom para mim ou porque ele é melhor do que o outro também? A gente pode usar isso. Eu vou torcer por esse time aqui porque ele é melhor do que o outro, porque ele está na primeira, ou porque eu realmente gosto dele. Né? Porque eu tenho um time lá na minha terra, lá no Goiás, porque ninguém torce para ele. Torce, mas ninguém fala, né? Porque ele sempre perde. Ele sempre está na última divisão. Mas o pessoal tem um carinho grande por ele, né? Então a gente sabe disso, mas as pessoas só falam isso em segredo, né? Entendeu? Tem mais gente de Goiás aqui, hein? Tem, né? Não, mas isso realmente reflete, né? Muitas coisas, né? Então, veja assim, vamos ver nessa página aqui. Aprendemos com todos os mestres espirituais da humanidade que as palavras
criam nosso destino e, portanto, criam também a nossa saúde ou doença. A palavra, quando é repetida com sentimento, cria um campo magnético poderoso capaz de atrair a ideia expressada. Então veja que, por exemplo, a palavra ela precisa conter primeiramente o sentimento. Senão, é como Paulo de Tarso ele diz, a palavra sem sentimento é como o sino que soa, só faz barulho, ele não traz resultado, né? Mas a palavra com sentimento, sim, ela traz mudanças para todos nós. Então, vejamos aqui, por exemplo, naquele caso que o Sr. Emoto, que é um cientista, que ele congelou a água, né? E isso hoje está fazendo um grande sucesso, mostrando para o mundo todo, porque ele pega uma água, ele pegou a água de um rio, e essa água ele proferiu algumas palavras de harmonia, de agradecimento. E naquele momento ele vai e congela aquela água, né? Então, quando ele te congela, chega naquele estado de congelar, ele vai tirar uma foto daquela água. Então, ela tem uma forma cristalina, bonita. Então, aquilo ali é conforme a palavra que foi dita, a vibração que tinha naquele momento. E assim ele fez também com outros tipos de palavras, com outros tipos de vibração, em outros tipos de situações da mesma água. E todas elas tiraram uma forma diferente. Só que quando ele colocou esta água, essa mesma água, na frente de um rádio, com Hitler proferindo aquelas palavras nazistas, a água tomou uma cor meio que amarela, meio que preta, escurecida, e tomou uma forma monstruosa. Ou seja, por que essa água em ambiente diferente ela tomou essa diferença? Mas esse estudo desse cientista, ele quer trazer para todos nós o quê? Que todos nós somos 70% de água no nosso corpo. Então imagina você ingerindo uma água desta, onde você está no ambiente, você está emanando coisas negativas, irradiando coisas negativas, e depois você vai estar ingerindo isso. Isso tanto na parte da alimentação como na parte da bebida, né? Me lembrei agora de um caso que foi assim de uma família, né? E Chico Xavier ele foi visitar essa família, foi fazer tipo um atendimento fraterno. E Chico ficou olhando muito para a mesa assim, porque tinha umas bananas ali, né? E ele sentiu o desejo por aquelas bananas, comer aquelas bananas, mas ninguém ofereceu para ele. E aí ele fez o atendimento, aquela família toda, terminou, ele agradeceu e foi embora. Só que quando ele foi embora, ele viu duas entidades obscuras, né, entrando naquela casa. E aí ele pergunta para Emmanuel, o que vai acontecer agora? E Emmanuel diz, porque aquelas duas entidades eram entidades enfermiças, né, vamos dizer assim. Então, mas muito ligado àquela família, por quê? Porque na casa criava-se um ambiente muito de desarmonia, muitas palavras pesadas. E então, quer dizer, compartilhava com essas entidades. E essas entidades também irradiavam uma maldade sobre aquela banana. Então, quer dizer, o que Emmanuel disse? Aquele que comer aquela banana vai passar mal, vai sofrer uma intoxicação muito grande. Porque aquilo que foi derramado sobre aquela banana é um fluido muito deletério, né? Então, quer dizer, e foi exatamente isso que aconteceu. Entendeu? Então, veja como o sentimento, como a vibração, ela tem o poder de transformar as coisas. Né? Então, na água surge esse exemplo. Então, não tem nada de místico nisso, porque isso foi comprovado cientificamente, por métodos científicos. E isso está esparramado na Europa inteira. E hoje as pessoas estão conscientizando o quanto elas são responsáveis por aquilo que ela fala. Por quanto aquilo aí irradia, sabe? Então, a gente tem esse campo magnético que muitas vezes nós somos responsáveis por eles. E para os espíritos, né, não tem diferença em termos de distância ou de espaço. Para eles, não existe isso. Tá? Então, é que nós estávamos falando, tem um rapaz que estava lá no presídio, ele falava assim, como que eu posso ajudar as pessoas? Porque ele acha que ele pode ajudar as pessoas fazendo passe. Porque existem os ritos, né, os passes que são feitos dentro das casas. E as pessoas nesses trabalhos, elas usam o quê? Usam as mãos. Mas de onde que está surgindo a força maior? Do pensamento. Aquele momento onde você se liga a Deus e você irradia a energia para aquelas pessoas. Então não somos nós, né? A gente de alguma forma só estamos buscando, rogando a espiritualidade que intercede em favor daquelas pessoas, né? Mas se a gente acredita que o poder está saindo das mãos, imagina então quem não tem. Então quer dizer que um paralítico jamais vai poder ser um trabalhador, né? Passista. E no entanto não tem nada a ver, né? Porque a força, essa irradiação, esse magnetismo, ele emana, ele flui de todo o nosso corpo perispiritual, tá? Posso?
Pode. Até mesmo quando a gente vê um preto velho, um caboclo trabalhando com os trejeitos deles, mas vem essa energia através dos chakras para os pensamentos dos médiuns, né? Para a gente poder estar fazendo e atuando conforme aquela energia que está sendo emanada para nós. Então vai estar sempre tudo passando pelos pensamentos, né? Por isso também que hoje nós trabalhamos assim, acredito que 99,9%, né, dos médiuns eles têm a consciência do trabalho feito, né? Se existir ainda 1%, é muito de médium que se diga totalmente inconsciente, que na volta ele não sabe o que faz, não sabe o que disse, sabe o que faz e sabe o que disse. Às vezes o que tem é a vergonha de dizer assim, não, eu me lembro. Como que eu posso estar incorporado se eu me lembro? Mas a espiritualidade hoje trabalha dessa maneira. Ela traz a lembrança, ela traz tudo o que acontece. Por isso, o pedido sempre para que os médiuns estudem, aprendam, porque eles já sabem, nós não sabemos. E estudando, a gente vai poder estar abrindo mais o nosso mental para que eles possam atuar mais nos trabalhos conosco, né? Então, falar hoje em dia assim que um médium não se lembra não é algo tão verdadeiro assim. Pode ainda haver casos muito raros, mas hoje em dia fica na mente do médium. Fica na mente do médium o trabalho sendo feito ali e o agora. Pode ser que passem por muitas consultas, por muitas pessoas, é claro. Nem a gente lembra muitas vezes o que a gente fez ontem, né? Hoje em dia, pelo menos, eu acho que comigo está mais ou menos assim, né? Então, se você atende muitas pessoas, a entidade está ali passando por muitos consulentes, é claro que vai chegar uma hora, não vai saber o que disse para esse ou para aquele. Mas no momento da consulta, o médium tendo o entendimento, ele tem o esclarecimento. Porque se ele estiver sendo vítima de um obsessor, por exemplo, e esse obsessor falar assim, você está com uma doença, um médium esclarecido, ele jamais vai dizer isso para um consulente. Ele vai indicar caminhos através daquilo que a espiritualidade está passando, né? Então, por isso também da consciência, né? Então, isso é muito importante também estar falando, que passa no nosso pensamento tudo que as entidades estão emanando para nós. Então, nessa parte que a Cleusa colocou, é importante, né, que quando a gente se torna um intermediário, a gente seja fiel à informação que nós recebemos. Imagina, por exemplo, que um chefe, ele precisa transmitir uma mensagem para um estrangeiro. Esse estrangeiro não entende a língua dele, então ele vai usar um tradutor. Mas ele quer um tradutor quanto mais fiel, melhor. E às vezes tem 3, e desses 3 ele vai escolher aquele que é mais fiel, né, à comunicação. E às vezes você pode falar assim para a Ilka, né? Ó, Ilka, assim, fala pro rapaz lá, fazer o trabalho dele ali direitinho, sem deixar sujeira. Aí eu peço para ela, aí ela vai lá, fala, olha, o chefe tá falando que você tá fazendo muita bagunça aí, você tem que arrumar esse negócio direito. Ela transmitiu, mas não foi exatamente isso que eu coloquei, porque ela colocou o quê? Aquilo que ela queria. Aí eu peço para outra, a outra vai e fala de uma outra forma. Então, quer dizer, a gente vai vendo qual aquele que está sendo mais fiel à informação. Então, os espíritos também são assim. Então, a gente precisa o quê? Se diminuir, de alguma forma, se resignar, permitindo que seja colocado o que ele está passando e não nós. E muitas vezes o médium, ele acaba interferindo na comunicação também. Então, quer dizer, ele pode lembra, né? Hoje a Cleusa está falando uma coisa muito rara, mas a gente pode até dizer que não existem médiuns inconscientes. Todos os médiuns têm consciência, né? Porque no momento da incorporação ele tem consciência. Pode ser que depois que ele sai do trânsito ele não consiga lembrar tudo, mas no momento ele está consciente. E se ele tem a moral, ele vai saber o que falar ou não. Porque, olha aqui, ainda não compreendeis tudo que entra pela boca, desce ao vento e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, quer dizer, se é o médium que ele tem a moral e ele sabe que ele não está ali para ferir a outra pessoa, ele jamais vai proferir, mesmo que um espírito possa induzir a ele a falar isso. Porque ele já tem o discernimento entre a moral. Então, eu vou falar para ela uma coisa que vai prejudicar ela? Não é essa a minha função aqui. Né? Porque todos os espíritos são esclarecidos? Não. Assim como encarnados. Temos encarnados que às vezes ele foi uma pessoa aqui na Terra e muitas vezes do lado de lá ele está seguindo o mesmo caminho, né? E pode muitas vezes estar influenciando também a nossa vida.
Então, entende que essas coisas estão arregadas aonde? As palavras que muitas vezes nós proferimos. No coração. Porque imagina uma criança, por exemplo, criada, educada, respeitada e amada, vivendo num ambiente totalmente harmonioso. Talvez ela vai desconhecer qualquer tipo de palavrão. Então, quer dizer, nem sequer a maldade ela vai pensar, porque ela não tem esse hábito. E quando nós dissemos, o que acontece? Muitas vezes nós reconhecemos. Eu vou entrar no assunto, mas eu vou colocar uma outra coisa que aconteceu essa semana, que assim, fiz uma brincadeira com o pessoal, né? Segunda-feira, eu postei uma foto do 3F, né? 3, e uma foto de um bichinho bem feio, né? Aí tá lá, fácil, feio, feliz. Então, se você tem um amigo feio, compartilhe. Eu fiz a minha parte. E mandei para eles, né? O grupo inteiro lá. Eu não sei como se eles reagiram, mas acho que se condoeram mesmo assim, né? Puxa, aquele cara, né? Manda essa foto para nós achando que a gente é feio. Mas a questão é o quê? Como nós se achamos. Não é o que o outro diz, é aquilo que eu me acho. Então, se você diz, se você se acha feio, é você que está se achando, né? Nós somos responsáveis, muitas vezes, por aquilo que nós falamos, mas não pela forma como o outro entende, né? Então, porque as coisas estão ali para nós, mas vai depender da nossa recepção, como nós recebemos. Então, não depende do outro. Ninguém pode fazer mal a nós, senão a nós mesmos. Você quer? Não, pode continuar. Amém, né? Então, dessa forma, as palavras, né, que são como sementes, existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais delas alimentar. Vamos analisar o nosso vocabulário. Precisamos, né, carecemos de observar o que está saindo da nossa boca, a fim de eliminar palavras e frases altamente doentias como, né, ainda morro disso, sofro de um terrível mal, meu organismo é fraco. Minha saúde não vai bem. Estou muito doente. Se melhorar, estraga. Estou piorando a cada dia. São frases negativas. Lá no Brasil, existia um gigante deitado, que era um grande médium. Só que ele era, com 18 anos, ele era totalmente saudável. Então ele se olhava no espelho e falava assim, isso parece um Tarzan. Eu acho que ele ficava se olhando no espelho e ficava falando, né? Se achando. E ele era uma pessoa evangélica, da igreja evangélica. E um dia, lá na frente, uma vez ele foi no centro, e simplesmente a pessoa que estava lá na frente falou assim, agora a mensagem que eu trago é para o Tarzan. Tarzan, se prepara, porque tu mergulhará nas matas das dores, a partir de agora. E ele falou, poxa, acho que eles sabem quem eu sou, porque falaram Tarzan, né? E ninguém se olhou, mas ele sentiu aquilo que era para ele. Então, naquele momento, ele se viu naquela situação. E, a partir daí, o corpo dele foi se definhando. Até chegar ao ponto dele ficar totalmente acamado. A única coisa que ele mexia era só o rosto. Ele ficava deitado na cama. E aí, um dia, ele visitou Chico Xavier. Aí falava, Chico, eu estou muito mal, estou muito doente, minha vida está por um fio. E aí ele achou que ele ia receber, né, todo o apoio ali de Chico, mas Chico falou, olha, quem está aqui do meu lado é Emmanuel, meu benfeitor. E ele diz para você, trabalhe que o fio engrossa. Então, não se faça de vítima diante da situação. Ria de você mesmo, conte piada, porque o que você está clamando para a sociedade é que tenha dó de você. Quanto mais dó, mais essa energia está vindo para você, quanto mais dificuldade você vai encontrar de sair dela. E aí, o que ele fez? Ele começou a contar piada dele mesmo, do corpo dele, das dificuldades dele. E ele fala, um dia, depois que ele já estava assim, porque ele viajava o Brasil inteiro, numa cama, dentro de uma Kombi, fazendo palestra no Brasil inteiro. E ele fala, eu tenho uma família de 12 irmãos, minha mãe é indignada comigo, porque ela fala, meu filho, nós temos 12 filhos, você é o único que é paraplégico, que não anda, está sempre deitado, mas é o que nunca para em casa, vive saindo, né? Enquanto que os outros são perfeitos, então é aqui em casa, e você é o único. E ele fala, pois é, mãe, eu achei meu caminho. E meu caminho é esse. Então, trabalhando no bem, eu estou ajudando outras pessoas e elas também me ajudam. E ele era assim, lotava realmente as pessoas para ouvir ele. Ele falava com muita convicção e era muito bom, né? Ele é conhecido como gigante deitado,
Depois, se vocês um dia procurarem na internet, vocês vão achar alguma coisa dele. Então, ele vê, quando a partir desse momento que ele saiu do vitimismo e começou a trabalhar, vendo aquilo de uma outra forma, por uma outra visão, a saúde dele se restabeleceu, né? Então, ele teve uma recuperação muito grande a partir daquele momento, trabalhando. E ele fala, quando foi questionado por uma pessoa, não sei se foi um repórter, qual era a vontade que ele mais tinha? Ele fala, a minha vontade era de pelo menos poder virar de lado. Porque você imagina ficar 24 horas na mesma posição deitado na cama. Que coisa desagradável. Então, o sonho dele, a vontade dele era de poder virar de lado. Então, quer dizer, veja quanta a dor ensinou ele, né? Quanto ter aquela humildade, tá? Então, todo o processo de cura se estabelece na mente, passa pela boca e se completa no coração. Evite também palavras maledicentes, palavras que abrem feridas, que machucam o próximo, pois tudo isso será um veneno para nós mesmos. Então, quando eu profiro uma palavra na maldade, essa maldade ela veio de onde? Do meu pensamento. Então, de alguma forma, eu vou ser o primeiro a experimentar do próprio veneno que eu estou mandando para outra pessoa. Tá? Então, se a gente quer o bem, então é necessário que a gente comece a cultivar pensamentos positivos. A gente, de alguma forma, não criar o julgamento em relação às outras pessoas. Então, eles dizem aqui, utilize frases que são verdadeiras. Passa mais um, remédios para a alma. Sinto-me cada vez melhor. Meu corpo é abençoado por Deus. Sou suficientemente forte para superar a enfermidade. A força divina me cura de todos os males. Meu organismo é muito forte. Eu sou a luz, força e poder. Isso, de alguma forma, são palavras. No entanto, talvez naquele momento que nós estamos querendo proferir essas palavras, as sensações que a gente vai ter, talvez seja de raiva. Você imagina, por exemplo, o chefe lá pisando no seu calo e dizer, ele é maravilhoso, ele é uma pessoa... Você não consegue, né? Realmente você tem que sair fora do corpo e realmente transcender bastante nesse momento. Mas é a prática. Até o ponto que a gente fala, chega um ponto que a gente começa a lutar contra nós mesmos, chega um determinado momento que a questão você não tem nem mais o trabalho de perdoar a outra pessoa. Por quê? Porque a gente já não se ofende. Uma coisa que a gente aprende na Umbanda, a oração de São Jorge. Né? Então, glorioso São Jorge, em nome de Deus, pedimos a vossa proteção. E ele diz ali, né? Para que meus amigos tenham olhos, não me vejam, tenham pés, não me alcancem, tenham mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, nem tenham pensamentos contra mal. Porque mesmo que ele tiver, mesmo que as pessoas tenham maldade, se o teu coração e o seu padrão vibratório está num grau diferente, você não está pouco importando com o que eles estão falando. Porque o teu compromisso é entre você e Deus. Imagine, por exemplo, naquele momento, você está vivendo aquele momento de paixão, início de namoro, né? Que todo mundo vive aquela emoção. Se o mundo estiver contra você, você não está nem aí. Você está feliz, você está bem. Agora, no dia que você está humorado, não pode ninguém rir para você, né? Se falar bom dia por quê, né? Então você vê que o mundo está onde? Dentro de nós, dentro da nossa própria consciência, como nós ouvimos. Então, a cura e a doença também vai estar dentro de cada um de nós, como nós levamos isso daí. Porque se a gente cultiva a mágoa, né? O ódio, o ressentimento, a gente está trazendo dentro de nós as doenças. Né? E são essas doenças que os espíritos estão ali trabalhando para que elas não venham proliferar mais. Por isso é necessário a nossa ajuda também. Eles estão fazendo a parte deles, mas é importante que nós também façamos a nossa. Tá bom? E então, é isso, meus irmãos. Já está dando o nosso horário dos trabalhos, né? Aldo, muito obrigada, sempre.